Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos ainda celebrando o primeiro dia do Tríduo Pascal, dia que começou no entardecer de ontem e que durará até a crucifixão de nosso Senhor, até a sua morte. Nós celebramos então, se ontem nós celebrávamos a entrega sacramental de nosso Senhor, Jesus, que por amor a nós se entregava no sacramento, se entregava totalmente, amando-nos até o fim, e esse seu amor expresso ali, naquele serviço do lava-pés, serviço devido a um escravo. Hoje Jesus demonstra aquilo em que ele já pensara, ele demonstra hoje no seu sacrifício cruento, derramando o próprio sangue, sofrendo até a morte e até a morte de cruz. Hoje nós voltamos o nosso olhar para as dores de nosso Senhor. Mas muitas vezes, quando nós contemplamos a dor de nosso Senhor, nós temos, porque nós também somos corpo, nós temos a inclinação de pensar primeira e unicamente, principalmente no sacrifício físico, corpóreo de nosso Senhor, esquecendo que existe uma outra realidade muito maior. Se nós olharmos na história da igreja, tantos cristãos que por amor a Cristo derramaram seu sangue e por ele sofreram, nós veremos uma diferença, uma particularidade que faz toda a diferença. Por exemplo, se nos primeiros séculos, aquelas mártires Perpétua e Felicidade, a senhora e a sua criada, que foram presas porque eram cristãs e que seriam lançadas às feras na arena. E diz que Perpétua estava grávida e ela gritava em dores de parto. E um dos guardas dizia: se agora você está gritando, quanto mais quando você for lançada na arena. E ela responde: na arena o meu Senhor estará comigo e me dará forças. Peguem aqui esta pequena afirmação, que, repito, faz toda a diferença, meus santos. Aquela mulher seria lançada às feras, mas seria lançada às feras com o seu Senhor. Aquela mulher seria lançada às feras, mas seria lançada às feras robustecida pela graça, robustecida por Deus. Ela não era uma abandonada, lançada às graças, mas alguém que se sentia profundamente amada, e porque profundamente amada, queria testemunhar o amor ao seu Senhor até a morte. E aí nós podemos olhar a história de tantos outros, por exemplo, do jovem mártir José Luiz Sanches del Rio, aquele menino que lhe flagelaram também, deram-lhe uma grande surra, uma criança, depois arrancaram-lhe o couro dos pés, fizeram-no caminhar por entre as pedras, e aquele menino que com aquela dor lancinante, com aquela dor profunda, repetia: viva Cristo Rei. E quando a mãe dele o indagou a respeito daquela morte, ele disse o quê? Mãe, nunca foi tão fácil ganhar o céu. Vocês percebem? Aquele menino estava sofrendo, mas com aquela certeza profunda de que Deus estava com ele e que a sua vida seria recolhida por Deus. Aquele menino estava sofrendo, mas com a certeza inabalável de que não morria só, não morria abandonado, morria com Deus, por Deus e em Deus, com Cristo, por Cristo e em Cristo. Nós podemos pensar em Santo Inácio de Antioquia, bispo idoso, que seria lançado aos leões, seria literalmente triturado pelas feras,
E ele diz: há um rio de água viva dentro de mim que diz: vem para o Pai. E ele caminhava para ser entregue aos leões, para ser triturado, e dizia: eu serei trigo de Deus nas presas das feras. Aquela certeza de que Deus o chamava para aquilo, que Deus o acompanhava, o guiava para a sua entrega, para que ele se assemelhasse a Cristo. Nós podemos pensar nos mártires japoneses, naqueles sacerdotes e naquelas crianças que foram crucificados no Japão. Temos Luís, de 11 anos, e Antônio, de 13, citando aqui as crianças. E eles crucificados cantavam glória a Deus, invocavam o nome de Jesus e de Maria e diziam: daqui a pouco estaremos no céu. É claro que aqueles meninos sofreram terrivelmente, tinham caminhado vários dias com os pés em ferida viva no gelo, que sabemos que queima. Tinham sido mutilados, estavam sangrando, tinham sido flagelados, caminharam vários dias com os pés descalços na neve e foram crucificados. Mas não obstante a verdade da dor, a verdade do sofrimento, os meninos tinham aquela certeza: o céu está próximo, meu Deus vai me acolher no céu, Jesus espera por mim, a Virgem Maria espera por mim. Aquela certeza. E nós poderíamos aqui pensar em São Brás que foi descarnado com ferro, com garfos de ferro. Arrancaram-lhe as carnes dos ossos, dos braços e das pernas, enquanto ele, quando foi apresentado aquele que iria decapitá-lo, arrancar-lhe a cabeça, ele glorificava a Deus pela graça de se unir a Cristo, o seu Senhor. E aqui, meus santos, nós poderíamos pensar em tantos outros mártires. E em todos eles nós vemos esta certeza, esta convicção, este poder da graça deles, que faz com que eles saibam que se viver é Cristo, morrer é lucro. Se viver é Cristo, qualquer morte é lucro, porque se morremos com Cristo, cremos, temos a certeza que ressuscitaremos com Cristo. Pois bem, mas meus irmãos, isto Jesus não experimentou. Esta certeza, esta convicção, esta presença amorosa que sustenta na graça, Jesus não a experimentou, porque Jesus viveu todos os seus sofrimentos como um maldito. Maldito o que pende no madeiro. Ele se fez pecado, diz aqui a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías, no capítulo 52, versículo 4. A verdade é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades e sofria ele mesmo as nossas dores. Ele foi ferido por causa dos nossos pecados, esmagado por causa dos nossos crimes. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Isso aqui não é poesia. Qual é a consequência do pecado? É a perda de Deus. Qual é a consequência do pecado? É o inferno. Não é isso que nós dizemos com muita verdade? Que o pecado mortal, ele nos leva ao inferno? Pois bem, Jesus, ele não tomou metaforicamente o pecado do mundo. Ele verdadeiramente tomou sobre si o pecado do mundo inteiro, o pecado de cada um de nós. Todos os pecados que eu cometi e que eu vou cometer. E isto, todos os pecados daqueles pecados que cometeram e que vão cometer, daqueles que existiram, existem e existirão. De modo que ele viveu na sua alma humana
na sua humanidade, toda esta realidade de dor, escuridão, vazio e abandono. Quando ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? É porque Jesus, na sua humanidade, ele vivia o abandono devido ao pecado. O salário do pecado, a consequência do pecado, é o abandono, é a morte. Jesus não fazia de conta que estava sofrendo. E o que mais o angustiava não era o sofrimento físico, porque sofrimento físico terrível, outros também passaram, mas passaram na graça de Deus. Passaram sustentados por Deus, passaram na presença de Deus, e Jesus passou na escuridão dos malditos e dos pecadores. Era um maldito que sofria, era um pecador que sofria, não apenas um pecador, o pecador por antonomasia, por excelência, aquele que carregava o pecado do mundo inteiro. Ele sofre na sua humanidade a consequência de todos os pecados. Agora, meus irmãos, nós podemos imaginar a dor cruel, crudelíssima, o sofrimento crudelíssimo que Jesus experimenta, porque ele não experimenta aquele sofrimento com o consolo de nosso Senhor. Ele experimenta aquele sofrimento no abandono e no afastamento do Pai. O Pai também, por mais que aquilo lhe fosse doloroso, quando Ele pune os nossos pecados no seu Filho, não é por faz de conta. Embora aquilo lhe causasse um sofrimento tremendo, Jesus Cristo foi verdadeiramente punido pelos nossos pecados. E isso deve fazer florescer nos nossos corações amor. Por quê? Porque Ele verdadeiramente sofreu aquilo devido a mim. Quando Jesus sofria, quando Jesus era flagelado, quando Jesus era flagelado na sua alma, porque não apenas flagelado no seu corpo, mas quando Ele era flagelado na sua alma pela escuridão, pelo silêncio do Pai, pelo vazio, pelo abandono de Deus, naquela angústia tremenda, Ele não encontrar em ninguém um apoio. É por isso que nós podemos compreender Jesus pedindo aos amigos, Pedro, Tiago e João, vigiem comigo 1 hora, fiquem comigo um pouco, porque a solidão lhe rasgava a alma, não era apenas aquele sofrimento. Agora, meus santos, nós podemos então compreender, quando a gente sofre, mas sofre na graça de Deus, nós encontramos o consolo em nosso Senhor, nós encontramos o consolo na sua presença, nós percebemos a sua brisa leve e suave na nossa alma, mas Jesus sofreu as penas de todos os condenados, numa vida de um condenado e de um maldito, e em tudo isso, Ele pensava em mim, em tudo isso, Ele pensava em você, mesmo com a sua vida destroçada, com o seu coração esmagado, Ele fazia aquilo por amor e por amor a mim. Percebe, meus santos, quanto amor isso deve suscitar em nós, de querer responder com amor também a nosso Senhor. Quanta devoção deve nos inspirar o beijo ao crucifixo. Por quê? Porque quando nós beijamos o crucifixo, é com o desejo de beijar o próprio Cristo, as suas feridas, que Ele as recebeu por causa de mim. E aqueles e quaisquer crucifixos representados, nunca conseguem representar todo o sofrimento de nosso Senhor, seja físico, seja o espiritual. Físico, porque os nossos crucifixos, também para não chocar as pessoas mais sensíveis, eles não representam toda a crueldade. Vocês sabem que o chicote com o qual o nosso Senhor Jesus Cristo foi flagelado, o chicote dos romanos, ele tinha
pedaços pontiagudos de osso e metal. E quando aquele chicote que Jesus recebeu pelo santo sudário, nós sabemos que ele recebeu mais de 100 chicotadas. Cada chicotada lhe arrancava um pedaço das suas carnes. Isso aqui é horroroso só de se pensar. Pelo santo sudário, as costas de nosso Senhor e as partes de trás do braço tinham buracos que um dedo poderia ser colocado pela quantidade de sangue que foi retida no sudário. Um sofrimento terrível, uma flagelação terrível. Suas pernas, suas coxas, suas costas, a parte de trás da cabeça, que pelo sudário que apresentava a parte dos cabelos, e tem partes que não tinha, que estava vazio, indicando que ali arrancou parte do couro cabeludo. E nosso Senhor sofria como um maldito, um abandonado, um sozinho, sem ter onde se sustentar. Meus irmãos, nós não temos ideia do sofrimento de nosso Senhor. Ninguém nesse mundo sofreu tanto quanto o Filho de Deus, seja pela crueldade física, seja pela incomensurável profundidade, grandeza, crueldade do sofrimento espiritual. Sofrer sem a presença de Deus, sofrer como um condenado, sofrer como um maldito, sofrer como alguém, um desgraçado, etimologicamente falando, isto é, alguém sem a graça. Da sua alma foi retirada toda a graça, porque ele viveu verdadeiramente a consequência do pecado, para que nós não caiamos neste pecado por toda a eternidade. Meus irmãos, depois de uma obra grandiosíssima, depois de uma obra tão grande como esta, todos nós devemos pedir a Deus a graça de que ela não seja em vão. Meus irmãos, depois de uma obra grandiosíssima, depois de uma obra tão grande como esta, todos nós devemos pedir a Deus a graça de que ela não seja em vão. Como diz São Paulo, que a graça, São Paulo diz, afirmando, a graça em mim não foi em vão. Nós precisamos pedir a Deus que a sua graça não seja em vão, que o seu sangue não tenha sido derramado em vão, que os seus gemidos de dor não tenham sido em vão, que o seu sofrimento não tenha sido em vão, que a sua desgraça, para que alcançasse a graça, não fosse em vão. É por isso, meus santos, que a santidade é uma resposta de amor, a fidelidade é uma resposta de amor, é uma resposta a um Deus que me ama tanto, que eu não quero perdê-lo, que eu não quero me perder, porque isso lhe causará um sofrimento, e isso fará com que eu me perca eternamente da sua presença. Depois de flagelado, nosso Senhor foi coroado de espinhos. Eu estudava e não sabia, eu sempre pensei que uma das maiores dores que alguém pode sentir aqui na terra era a pedra nos rins, que é equivalente à dor do parto. Mas diz que a maior dor é quando ela compromete os nervos da face. Jesus, pelo santo sudário, se vê que ele teve perfurações que passaram por trás do nervo óptico. Então perfurou essa parte aqui, que nós sabemos muito bem, que quando é atingida, quanto sangra. No sudário ele tem uma marca devido à contração muscular dos músculos da face, como se fosse um 3. A dor era tão grande que contorcia os nervos da sua face, que ele tinha câimbras faciais. Eu nunca nem imaginei que isso fosse possível. Cãibra nos nervos da face. Nosso Senhor ali flagelado, nosso Senhor coroado de espinhos, e nosso Senhor vivendo todo aquele sofrimento como um maldito, como um abandonado, no vazio, no silêncio de Deus.
meu Deus, por que me abandonaste? Entende, meus santos? Nem quando estamos no pecado, experimentamos um abandono semelhante. Porque Deus sempre nos sustenta, Deus sempre está conosco e nos concede a graça para que a Ele retornemos. Mesmo no pecado, quando você dobra os seus joelhos e pede, meu Deus, me concede a graça de te amar, Deus nos concede a graça de amá-lo e de retornar para Ele. Quando você está vendo aqui confissão no confessionário, quando você, aqui no confessionário meu à esquerda, quando você em pecado procura o sacerdote e confessa a Deus na presença do sacerdote os seus pecados, você já foi à confissão puxado pela graça, de modo que aqui neste mundo nós nunca experimentamos aquele vazio, aquele sofrimento, aquele abandono que Jesus experimenta. Ele experimenta o abandono dos condenados, não apenas um sentimento de abandono. Não é que Jesus se sentiu abandonado, mas de verdade ele foi abandonado, porque de verdade ele sofreu a consequência dos nossos pecados. Ele carregava sobre si os nossos pecados. O castigo devido a nós pesou sobre ele. E Jesus então, depois de ter sido flagelado, já estava desidratado, porque tinha sido preso já na quinta-feira à noite, por volta do meio-dia, desidratado, todo latranhado, vai carregar uma cruz, que segundo os especialistas, em torno de 30 a 35 quilos, mas para uma pessoa desidratada, depois de uma surra desumana, de uma flagelação desumana, tendo perdido tanto sangue, aquilo era um peso insuportável. E nosso Senhor vai carregando a cruz, e no sudário nós vemos que nos seus ombros, principalmente no ombro direito, há um buraco, que a cruz, ralando o atrito da cruz no seu ombro, lhe arrancou as carnes do ombro. E em tudo isso, ele vivendo no abandono, no sofrimento, no vazio e no silêncio, pensando em mim, pensando em você, oferecendo por mim e oferecendo por você. Meus irmãos, nós compreendemos por que é que São Francisco chorava repetindo: o amor não é amado. Não é justo que o amor não seja amado. Como o amor não ser amado? Como, meus irmãos, nós, cristãos, católicos, temos um amor tão pequeno a nosso Senhor? Como ainda somos capazes de negar nosso Senhor, preterir nosso Senhor, abandonar nosso Senhor com os pequenos pecados, com os pequenos prazeres que os pecados nos concedem? Que coração pequeno, que coração ingrato. Como precisamos dizer: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Piedade, Senhor, piedade, porque eu sou pecador. Mas não apenas como alguém que simplesmente reconhece, mas como alguém que reconhece e confiantemente suplica: meu Deus, eu quero ser diferente, ajuda-me. Eu quero te amar e te amar de verdade. Eu quero te amar e te amar até o fim. Ajuda-me, Senhor. E é isso o que nós, de alguma maneira, fizemos durante a nossa quaresma. É isso que nós estamos fazendo no dia de hoje com a nossa penitência. É isso que nós estamos fazendo nesta sagrada liturgia, longa, sim, mas bela, em que nós iremos fazer as nossas orações, iremos beijar o crucifixo, beijar Cristo nos nossos corações, beijando-lhe aquela imagem, que nós iremos fazer seguindo a nossa procissão penitencial, pedindo a nosso Senhor que Ele misericordiosamente acolha estes pequenos sacrifícios, quase que insignificantes, mas nunca insignificante para quem ama, estes pequenos sacrifícios como
pequenos consolos para ele, desconsolado, sozinho, abandonado, vazio. Pois bem, nosso Senhor então caminha com a cruz, é ajudado pelo Cirineu, cai algumas vezes e arranca-lhe. Estou dizendo isso, meus santos, não é para causar uma ojeriza espiritual, mas para suscitar o amor, isto é, diante de um tão grande amor. E enquanto ele sofria, em mim ele pensava, e enquanto ele sofria, a mim ele amava. E enquanto ele sofria, ele se sabia verdadeiramente abandonado. Quer dizer, quão grande homem que só podia ser Deus. Quão grande amor que só poderia vir de um coração divino e humano. E nosso Senhor, em todo esse sofrimento, enquanto nós, quando o sofrimento cresce, os nossos propósitos caem por terra, quando a cruz pesa, nós já a abandonamos e esquecemos todas as promessas de amor que por Deus fizemos o propósito do jejum, e quando a barriga começa a roncar, ou as forças começam a faltar, você começa logo a pensar na comida, em quando chegará a refeição, para você quebrar aquele jejum, que se você comparar com o sacrifício de nosso Senhor, é um sofrimento ridículo. Pois bem, nosso Senhor, enquanto sofria, Ele não pensava em nada além do que me amar, de me preservar daquele terrível e trágico destino, tomando sobre si, tomando sobre Ele, aquilo que deveria ser derramado sobre mim. Pois bem, Jesus então cai pela primeira, pela segunda vez, e o sudário mostra o seu joelho descarnado, isto é, profundas manchas de sangue, e quanto maior é a hemorragia, mais se libera uma substância, que aqui eu me perdi o nome dessa substância, que torna ainda mais vermelha aquela hemorragia. E o santo sudário mostra a profundidade pela concentração daquela substância presente no sangue, nos seus joelhos descarnados. E nós, quando vamos rezar um pouco do joelho, e o joelho dói, logo nos sentamos, ou até mesmo rezamos deitado, porque estamos tão cansados, enquanto nosso Senhor, por nós, Ele arrancou as carnes dos próprios joelhos. Meus irmãos, isso deve despertar em nós a consciência da nossa miséria, mas também do amor tão grande. Ele me conhecia quando por mim Ele morria. Mais de 2000 anos depois, eu iria nascer, mas Ele me conhecia, e em mim Ele pensava, não obstante as minhas limitações e infidelidades, e por mim Ele oferecia tudo aquilo. E isso que se aplica a mim, se aplica a você. Com quanto amor nós devemos amar nosso Senhor, com quanta dedicação nós devemos segui-lo e servi-lo, com quanta confiança devemos nele depositar, mesmo quando as coisas se fizerem difíceis, porque Jesus, eu confio em vós, eu não posso não confiar, eu não tenho por que não confiar, porque o Senhor fez tanto por mim. Como duvidar do vosso amor? Como pensar que o Senhor se esqueceu de mim por causa dos meus sofrimentos aqui na vida, quando o Senhor nos maiores sofrimentos pensava em mim e por mim sofria? Então, meus irmãos, não demos essa tristeza a nosso Senhor, duvidando do seu amor, esquecendo-nos dele quando a dificuldade nos visita, mas peçamos a Ele a graça de amá-lo, e de amá-lo de todo o coração, com todo o entendimento, com toda a inteligência, com todas as forças da nossa alma, para que de alguma maneira o seu sofrimento não tenha sido em vão. Jesus chega então ao Calvário e é crucificado. Colocam-lhe os pregos nas mãos e nos pés, os pregos que transpassam os seus nervos. Quem aqui
Hoje em dia, graças a Deus, vamos ao dentista, recebemos anestesia, porque mesmo que a cárie, se ela for leve, se aquela broca fininha bater de leve no nervo, nós já sentimos aquela dor e pedimos anestesia, que eu não quero sentir a dor. Nosso Senhor teve pregos pontiagudos transpassando os seus nervos. Nós não podemos imaginar as dores, só podemos ter uma longínqua ideia, porque os nervos das suas pernas, das suas costelas e dos seus braços estão contorcidos no sudário. O santo sudário, aquele pano, aquele tecido que revestiu o corpo de Nosso Senhor, ele mostra que os nervos, quem já viu pela internet alguém tendo uma cãibra, por exemplo, na panturrilha, na chamada batata da perna, você vê que o nervo ele ondula literalmente. O santo sudário mostra que os nervos das pernas, perna e coxa, costelas e os braços estavam contorcidos de cãibra, tanto pela perda de potássio, como por aquele extremo sofrimento a que ele era submetido, e que tinha que se apoiar nos nervos, nos cravos, para poder se levantar e respirar, para poder assim entregar a sua mãe a João, e entregar João a sua mãe, para interceder pelos pecadores. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, e para dizer, como ouvimos no Evangelho de hoje, tudo está consumado. Meus irmãos, nós por nós mesmos não teremos um amor que seja digno de um Deus tão amável. Supliquemos a nosso Senhor que Ele ponha os seus afetos no nosso coração. Eu irei terminar essa homilia e nós iremos continuar sentados apenas uns minutinhos, para que nós no silêncio reflitamos a nossa ingratidão, mas com confiança na misericórdia de Deus, e peçamos-lhe a graça de amá-lo de verdade, de amá-lo nas pequenas e nas grandes ocasiões, para que o seu sofrimento na sua vida, na vida de nosso Senhor, seu sofrimento no corpo e na alma, não seja em vão na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.